partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e também estou em nome do Instituto Alfa do Bem, do qual estou como presidente. Nós trabalhamos com crianças institucionalizadas, crianças que chegam aos abrigos após terem passado por algum processo de abusos diversos e que nós atendemos com todo carinho, com toda a parte técnica, psicológica, neuropsicológica e psiquiátrica. Então, esse é o nosso objetivo dentro desse projeto, dessa busca de unir não só o aspecto da saúde, da ciência, mas também da filosofia e da psicologia. Então, o tema de hoje será o poder da vontade. Nós precisamos saber que nós temos um campo vibracional extraordinário, que nós tão pouco acessamos, e nós precisamos conhecer um pouco sobre isso. E essa vontade que está no nosso mundo interno, nós precisamos ativá-la, porque ela já existe. Então, o homem, ele é construído sobre os aspectos físico, mental e espiritual. E dentre todos esses aspectos, ele tem motivações diferentes. Eu gosto sempre de lembrar de uma parte muito importante, que é o exemplo de Joana d'Arc. Esta jovem que estava motivada a quê? O que regia a Joana d'Arc? Joana d'Arc? Qual era, ou qual existia, aliás, alguma curiosidade sobre a guerra? O que ela estava fazendo quando ela assumiu à frente de uma guerra? Existia dentro dela um querer, uma vontade muito forte, uma jovem. Ela tinha uma forte vontade que se impunha ao sacrifício. Alinhou a vontade a uma direção. Sabe qual era a direção dela? Libertar a França, fazer o bem à humanidade, dar esperanças às pessoas e dar ideal heróico para as pessoas sofridas. Esse era o objetivo de Joana d'Arc. Então, na verdade, ela estava com uma vontade forte que tinha que sobrepor a muitos sacrifícios que ela iria passar. Mas, em compensação, ela iria libertar a França, iria trazer o bem à humanidade e iria consolar todos aqueles que estavam sofrendo e desencarnando naquele momento. Todos nós precisamos entender que, quando nós acreditamos em algo, esse algo pode dar certo, sim. Existe um termo tibetano que é a voz do silêncio. Sabe o que é isso? É quando você coloca a voz na sua vontade. E esta voz vai dar vida à sua vontade e vai te levar à superação, a uma voz superior. Então, a voz do silêncio. Nós precisamos aprender a usar o silêncio, principalmente quando nós estamos desesperados, quando nós estamos extremamente incomodados. Nós precisamos silenciar. É uma das coisas mais desafiadoras do ser humano. A vontade do mito de Excalibur, você já deve ter ouvido falar, que é a espada cravada na rocha, que tinha como símbolo a determinação de ferro, de aço. Ninguém detém onde há vontade, porque ali há um caminho. Nós precisamos começar a treinar essa vontade, como uma determinação de ferro, nada dissolve. Nós precisamos treinar o nosso poder de vontade. Jesus foi o nosso mestre querido e continua sendo.
e disse: Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que que ele queria dizer com tudo isso? Tenha confiança, tenha determinação, seja forte e corajoso, não desista jamais. Antes que chegue ao fim, você vai conseguir. Jesus foi o grande modelo da inteligência emocional. Ele tinha uma motivação assim incansável. Vocês imaginam que ele sozinho, construiu um legado de discípulos comuns, que não tinham sequer o entendimento religioso para poder segui-lo. E ele, com toda a motivação, porque ele tinha uma meta, fazer com que aqueles discípulos fossem construídos internamente, delicadamente, todos os dias, para que eles pudessem um dia falar com categoria os ensinamentos que Jesus estava deixando. Ele viveu na confiança dos resultados, através da sua motivação diária. Tinha brigas entre os discípulos, principalmente entre Mateus e o Simão Pedro. Eles se confrontavam. Um às vezes queria se colocar num caminho melhor que o outro, queria ter vantagem. E Jesus, com todo o controle emocional, perseverança e constância, ele conseguia organizar. Ele foi um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre. Antigamente se chamavam Jesus, aquele que conduzia de professor, professor Jesus. Vocês imaginam um professor que tinha total controle emocional, sabia realmente do que estava buscando, tinha perseverança, tinha constância, tinha muito amor, porque ele tinha o objetivo de conquistar a vitória, travando ali todo esse grupo para que eles continuassem a falar do amor, do bem e da caridade. Vocês imaginam que se Jesus não confiassem que esses seres comuns poderiam se tornar verdadeiros discípulos, ele não iria continuar. Mas ele confiou e fez o seu melhor, e os resultados foram ótimos. Mesmo Judas tendo traído Jesus, imediatamente após esse ato, ele se redime, ele reconhece o erro. Aliás, todos que estiveram com Jesus e praticaram erros, reconheceram e se transformaram, se tornaram grandes seguidores de Jesus. Então, a vontade, ela vai sintetizar as potências humanas e as canaliza em uma única direção. Então, nós precisamos do nosso corpo físico, nós precisamos das nossas energias positivas, nós precisamos das nossas emoções positivas, nós precisamos de conhecimento, por isso que nós temos que nos conhecer e buscar conhecer sobre Jesus, esse grande mestre que nos deu as caminhadas. Olha, segue por aqui quando você estiver assim. Se encontrar muitos obstáculos, segue por esse. E continue até subir a montanha. O subir da montanha, simbolicamente, a montanha é a espiritualidade. É o símbolo da espiritualidade, segundo Jung. Então, quanto mais nós vamos subindo a montanha, nós vamos nos espiritualizando. Então, a partir do momento em que nós colocamos essa nossa vontade em execução, nós vamos ter toda
as formas e os caminhos para que nós possamos chegar onde desejamos. Nós precisamos de um corpo saudável. Por isso que nós temos que ter saúde, saúde psíquica. Então nós temos que cuidar do lado positivo, fazer uma oração diária, pensar coisas boas, cuidar da alimentação, cuidar do descanso, cuidar das nossas energias perdidas nas ansiedades, então recuar e se harmonizar através do relaxamento, através de meditação, através de uma assistência espiritual, através de boas palestras, você vai ouvir boas palestras, mas tem que executar. Se nós ficarmos só ouvindo palestras, se nós ficarmos só lendo vários livros, nós poderemos construir uma grande biblioteca dentro de nós, mas isso não vai estar nos ajudando a executar no dia a dia. E se não estiver ajudando, alguma coisa está errada. Então, o ser humano precisa canalizar tudo que ele tem internamente de bom a uma direção. Então, ele vai perceber o que ele tem de bom e o que ele precisa adquirir, que ele ainda não tem de bom. Então, ele vai, isso se chama autoconhecimento. O que eu já tenho e tenho que fortalecer, olha, já sei isso, já consigo executar isso, e o que eu ainda não consigo executar, e o que eu não sei de mim ainda, então eu preciso conhecer. A isso tudo que eu estou dizendo, nós damos o conceito de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é um tratado de reabilitação do ser em evolução, onde ele se auto-observa e aprende sobre si mesmo. Olha que delícia quando a gente começa a saber, poxa, estou em harmonia comigo, porque eu estou aprendendo a me conhecer. E sem esse autoconhecimento, tudo vai ser superficial, tudo vai ser apenas um brilho, nada vai ser profundo. Até a religião. Se você vive a religião na superficialidade, aquilo não chega a te dar segurança, a te dar sustentação nos momentos difíceis da sua vida. Você entra em estado de revolta. Por que comigo? Por que que eu tive que passar por tudo isso? Aí você se revolta. É aquele indivíduo que vive ainda a religiosidade com superficialidade, apenas no verniz. E nós temos que sair desse papel. Nós temos que ir para o momento mais profundo. Nós temos que ir para o autoconhecimento. Nós temos que ir para a segurança. Porque a partir do momento que eu me autoconheço, eu vou ter controle emocional e comportamental. Eu vou dirigir a minha vida. E o autoconhecimento, ele vai alterar a escala de valores que nós vamos ter da vida. Quando o indivíduo conhecer a si mesmo, ele vai perceber que vão surgir novos significados. Um deles é o autocontrole, que é a coisa mais importante hoje. Você ter autocontrole emocional. E é isso que nós queremos. Porque se nós temos uma doutrina que ilumina através da ciência, da filosofia e dos ensinamentos de Jesus, nós temos tudo em nossas mãos. Tudo isso vai nos dar força, coragem, determinação, confiança e até tranquilidade para saber que nós estamos no caminho certo, mesmo passando por sacrifícios, óbvio, todos nós. Então, nós vamos acionar a nossa consciência, o nosso sentido íntimo, ter um cérebro saudável, aprender a decidir ações e assumir responsabilidade das consequências segundo o bem ou o mal que praticamos. Todos nós precisamos assumir essas responsabilidades. Se eu estou fazendo mal,
óbvio que eu vou ter uma consequência. Se eu estou destratando alguém, óbvio que um dia alguém vai me destratar. Se eu estou fazendo bem para as pessoas, óbvio que eu vou encontrar pessoas que vão fazer o bem para mim. Disso, desse campo energético, nós não conseguimos fugir nunca. Então, nós precisamos buscar a consciência, olhar para dentro, refletir o que nós estamos pretendendo nesta vida. Nós precisamos usar o nosso conhecimento. Vocês imaginam a idade que você tem? Pensa até o dia de hoje. O que você aprendeu nesta vida? E aquilo que você aprendeu nesta vida, para que você está usando? Eu diria assim: espero que esteja usando para curar a sua alma, porque é isso que nós estamos fazendo aqui nesta vida hoje. Curar a alma, a nossa em primeiro lugar. Nós poderemos colaborar com a cura da alma das pessoas, ajudando de alguma forma, mas em primeiro lugar nós vamos curar a nossa alma e desenvolver qualidades moral e ética. Esse é o nosso verdadeiro propósito de vida. A lei de Deus foi muito bem esclarecida no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, quando Kardec fala sobre a consciência. O que é consciência? É resgatar os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, para que possamos progredir, evoluir moral e eticamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Desenvolva consciência, se resgate, estude Jesus e comece a conversar com você. Por que que eu ainda repito esses comportamentos inadequados? Jesus, me dê forças. Não podemos nos intimidar desse diálogo com Jesus ou com Deus. Ele irá nos servir para que possamos crescer muito, muito, muito. Então, o que é a consciência? É transitar pelas situações e aceitar o aprendizado. Temos que aceitar o aprendizado, seja ele ruim, vindo de uma dor ou não, porque isso vai nos levar à maturidade existencial. E assim, nós vamos construindo-nos através de dores, de sofrimentos, de alegrias e de prazeres. Isto é consciência. Nós precisamos tê-la e saber que tudo que está acontecendo em nossas vidas vem para nos ajudar a amadurecer nosso mundo interno, mesmo tendo toda a capacidade, toda a condição para enfrentar situações, lembremos que as dores e os sofrimentos, as alegrias e os prazeres vão nos construindo internamente. Então, não vamos ficar revoltados se estivermos passando por situações difíceis. Não, por favor, porque todos nós, se não passamos, iremos passar. Mas vamos lembrar que todo o exercício vai nos levar a um processo evolutivo, porque esse é o fundamento de estarmos aqui. Mas nunca deixar de utilizar a espiritualidade a teu favor, desapegar de fatos e ficar com as experiências. O obstáculo, seja ele qual for, muitas vezes ele vai nos tornar criativos e capazes para subir outros degraus. E nós vamos conseguir provar para nós mesmos o quanto nós somos fortes e não sabíamos. Então, sempre que acontecer um obstáculo no seu caminho, na sua vida, lembre-se, estou sendo convocado para treinar a minha criatividade
e as minhas potencialidades serem afloradas nesse momento, para que eu transcenda, para que eu supere, para que eu me fortaleça e consiga ir mais alguns degraus acima. Então, lembre-se, não fique focado na experiência em si, mas lembre-se que tudo que está acontecendo está te levando a crescer. O fato de ter acontecido o obstáculo, esquece. Lembre-se, se aconteceu, é porque eu estou precisando desse exercício. E eu vou ficar com essa experiência, porque isso vai te favorecer profundamente. Não brigue com a dor. Não brigue com os fatos. O que acontece vem para te iluminar ainda mais. E nós precisamos saber que o pensamento vai nos ajudar a desenvolver uma capacidade de compreender, de formar conceitos e organizá-los. Por isso, nós temos que aprender a ter domínio do que pensamos. Com o pensamento, nós poderemos resolver problemas e tomar novas decisões. O pensamento afeta o nosso comportamento, a nossa forma de hábitos e afeta o nosso humor. É o que pensamos que vai construir toda a nossa vida afetiva e o nosso estado de humor para lidar com as situações. O pensamento é o que carregamos na mente. Então, o que você pensa é muito importante. Cuidado com o que você pensa. Ai, Kátia, mas eu penso tantas coisas ruins, negativas, feias. Tire-as. Coloque uma imagem da natureza. Lembre-se que Deus é amor. O quanto Deus te ama. Deus ama profundamente a todos nós. Ele mandou o seu filho para que pudesse pôr em prática esse amor por nós, vindo até esse planeta, desenhando o sol, a lua, as árvores, os animais, as aves, a água, os oceanos, as montanhas, as flores, as árvores, o ar, o oxigênio. Isso daí não é uma representação de um verdadeiro amor por nós? As crianças nascendo, as crianças se alimentando, correndo, estudando, se aperfeiçoando. Nós também aqui nesse momento tão ímpar, onde nós estamos trocando conhecimentos, nós poderíamos estar fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui refletindo como melhorar ainda mais o nosso processo do bem pensar, de assumir realmente o verdadeiro processo de crescimento, de evolução, de não perdermos mais tempo. Esse é o nosso maior desafio. A mente, o cérebro, o pensamento leva-nos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal. Pense agora nesse momento, como é que estão os teus pensamentos? Para onde os teus pensamentos têm te levado? Para o bem, para a alegria, para a esperança, para a motivação ou para a tristeza, para a raiva, para o desgosto, para a desesperança? Você é que vai dar o foco. A mente é o templo de Deus em nós. É através da mente que eu vou trazer a força, o encorajamento que vai me levar à maturidade e assim me levar a um processo evolutivo. Sem maturidade não existe evolução. Jesus é e sempre será o nosso grande consultor. Ele é o nosso guia perfeito. Ele vai nos livrar de todas as ciladas e perigos. Confie nele. Ele cura os males.
que afligem a todos nós. Ele veio trazer o evangelho libertador. Confie, não pare de estudar. Lembre-se, ele veio trazer a verdade e o amor. Jesus veio inspirar o ser humano a amar a si mesmo, ao outro e a Deus. Precisamos confiar nele. Quando faltar as suas forças, lembre-se dele. Lembre-se, ele está e sempre estará com você. O seu evangelho é reabilitador. Com ele não existe dor, não existe desespero, não existe derrota, porque ele foi um grande vencedor. Lembre-se disso, faça a sua parte e olhe e lembre-se. Ele disse: Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Faça a sua parte e ele vai fazer a dele. E Deus vai fazer a dele. E todos seremos felizes. Um beijo no coração e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.